Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Correio Sétimo. O Correio Sétimo é uma série que veio complementar a série Sétimo Reino. O Correio Sétimo começou semana passada, mas está numa efervescência que nós estamos correndo o risco de terminar ainda essa semana. É que eu estou assim empolgadíssimo. Tanto é que hoje, por exemplo, não é usual eu gravar à noite. Hoje é noite. Tá vendo essa luz grande aí? Não é o sol não, nem a lua. É uma lâmpada do poste. Tá vendo, ó? Então hoje nós vamos falar sobre a carta que Timóteo escreveu. Ele fez uma para Timóteo e depois fez outra para Timóteo também. Timóteo era seu parceirão no trabalho. Era Timóteo, Marcos, João Marcos, Apolo e Barnabé. Paulo sempre, ao se identificar, ele fala o nome das pessoas que estão com ele. Vamos ver se ele vai citar aqui eles, tá bom? Veja aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Nada de ensinar falsas doutrinas aí para o povo. Eu tenho alergia a essa fumaça do trânsito. E agora à noite tem muito trânsito. Você está ouvindo aí barulho de carros? Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Desculpa aí. Que consiste na fé, assim como faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. O objetivo do mandamento é a caridade de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que as leis afirmam. Tem uma fumaça no ar, parece que tem queimado aqui na redondeza. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Presta atenção, a lei de Deus não foram feitas para as pessoas justas. A lei é algo que cai no lombo do injusto, porque quem é justo não vive transgredindo a lei. Mas a lei foi feita para o injusto e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os patricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado
que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia em Jesus, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Eu era incrédulo, hoje sou crente em Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu também, Senhor. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Ao Rei dos séculos, imortal. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais eu já entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar de Deus. Admoesto-te, pois, Timóteo, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Orem por nós, que estamos na liderança. Isso aqui é o que eu acrescentei. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Será que é proibido usar tranças? Não, cara pálida. Isso aqui certamente deve ser alguma tranças ostensivas. Devia ser algum pacto que elas fizeram com os deuses dela. Preste atenção, hein? Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Caladas! Não é nada disso. O que Paulo está dizendo é referente aos ritos. Antigamente existiam os templos pagãos,
e as mulheres eram sacerdotisas. E uma vez convertidas, elas queriam ensinar suas crenças na igreja. E quanto a isso, Paulo era rigoroso, não deixava. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Essa questão de autoridade é verdade. A mulher, ela precisa ser respeitosa e, sobretudo, em público. A minha mulher mandava bem em cima de mim, mas em público ela fazia eu pensar que eu era o chefe. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé e na caridade e na santificação. Eu ouvi uma explicação sobre isso. As mulheres, elas eram feministas, já tinha naquela época. Elas não queriam maridos, não queriam ter filhos, não é? Então Paulo não está dizendo que elas têm que viver só para fazer filhos. Ele está dizendo que filhos é bênção para a mulher. Entendeu? Então isso aqui está ligado à idolatria, a crendices antigas. Então, não condenem Paulo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Será que o Paulo estaria dizendo que quem não for bispo pode ser marido de mais de uma mulher? Não, cara pálida. Certamente ele está falando aqui da fidelidade. Então, vai pegar um homem não fiel para ser bispo? Não vai dar certo. Não dado ao vinho, não espancador de mulher, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não dado ao vinho. Note, o vinho não é pecado. Mas, se você se dedicou a Deus como bispo ou como sacerdote, lembra-se, somos todos sacerdotes de Jesus, porque Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem Melquisedeque. Então, ao sacerdote não era permitido tomar vinho. Ao bispo aqui não se permitirá que ele seja dado a vinho. Ou seja, a entender que ele não deve tomar muito vinho. Na verdade, o cristão não deve tomar nada de vinho, nada alcoolizado. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o homem, para ser líder na igreja, não pode... Olá, cavaleiro. Não pode ser um banana. Ele tem que ser um homem ponta firme. Porque se em casa todo mundo manda nele, até os filhos. A mulher mandar, tudo bem. Agora os filhos, bota a ordem aí, né, meu amigo? Não é bagunçado assim, não. Aí Paulo está falando que seja uma pessoa respeitável, para não passar vergonha diante dos homens, diante da igreja. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A palavra neófito significa novo. Não seja recém-convertido, seja alguém que tenha o costume de ler a Bíblia, seja alguém que compreenda as coisas básicas das Escrituras Sagradas. Não seja alguém preconceituoso para não trazer vitupério para a igreja. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora,
Porque não adianta você ser bom na igreja, aí chega lá fora, tá no SPC, tá brigado com o vizinho, não gosta dos colegas de trabalho, plá, 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 plá. Que ele não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. Eu sou diácono na igreja, pela misericórdia de Jesus, faz 30 anos, mais de 30 anos. E graças a Deus, nunca fui dado a mexericos, a bebelança, a cobelança. O Senhor tem me preservado. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ou seja, tem que passar por um teste. Eu fiquei mais de 20 anos sendo diácono comum, regular. E aí depois um pastor teve misericórdia e fez a minha unção. Então, para ungir um diácono, o diácono tem que ser provado. Não pode ir chegando e já ir se ungindo, não. A diferença é que o diácono não ungido, na nossa igreja, ele precisa ser eleito ano a ano para continuar na função. O ungido não precisa ser eleito. Ele é diácono sempre. Então, a gente não precisa ser eleito, a gente pode desenvolver as funções. Outra coisa interessante da nossa igreja é que quando a pessoa se torna ancião, eu já fui indicado para ser ancião, mas nunca fui eleito. Mas o ancião, ele incorpora a função do diácono. O diácono na nossa igreja é muito importante. O diácono que cuida do dinheiro, lembra-se? O diácono, ele foi instituído como cuidador do dinheiro, lembra? Ele tinha que ficar com a sacola de dinheiro porque é ele que servia as mesas, comprava, servia os pobres. Os diáconos precisam ser... tá falando das mulheres também, ó. As mulheres que vão servir a casa de Deus. Naquela época não tinham diaconisas, eu acho, nem anciãs. Hoje já inventaram até as anciãs. E amanhã certamente vai ter pastoras na igreja. É uma onda sem volta. É uma onda feminista que está tomando conta também da igreja. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e sua própria casa. Como assim marido de uma só mulher? Todo mundo tem que ser marido só de uma só mulher. Será que a sociedade daquela época tolerava marido de 2 mulheres, 3 mulheres? Talvez sim. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas esperando, meu amigo Timóteo, ir ver-te depois, mas se tardar, para que saibas que convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, e a coluna da firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória de Deus. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, meus amiguinhos, é agora, no século 21, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Existe hoje, em pleno cristianismo do século 21, doutrinas de demônios. Então você fique atento aí. Você vai aderir uma fé, observa o que eles estão fazendo.
porque algumas práticas são extremamente demoníacas. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, homens que cauterizam a sua própria consciência, homens que proíbem o casamento, homens que ordenam a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Cuidado, são modas modernas que podem fazer mal à saúde espiritual, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Preste atenção, a gente não pode viver de qualquer jeito. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aqui ele está falando de comidas, não é? Então certamente está falando daquelas que se usavam nos cultos pagãos. E naquela época era terrível essa questão. Naquela época o bicho pegava. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, rejeita fábulas profanas e de velhas e exercita-te mesmo em piedade. Ele está aqui instruindo o bispo Timóteo a dar a entender aqui que Timóteo está se amadurecendo como líder na igreja. E Paulo está dando a maior força para ele, sim. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida que há por vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos homens fiéis. Meio esquisito isso, né? Deus salva os homens fiéis. Então aqui eu ficaria imaginando, será que ele salva todos os homens? Não, isso não é verdade. Paulo, ele precisa se explicar aqui. Quando ele diz que Deus salva todos os homens, ele quer dizer que todos, sem distinção, são objetos da salvação de Deus. Quando ele fala assim, ó, especialmente os fiéis, nós temos que acreditar assim, ó, certamente os fiéis, porque esses já estão salvos. Agora, todos os homens, não. É uma salvação potencial. Lembra o Nabucodonosor? A salvação era para Nabucodonosor. Aí ele fala depois, especialmente para Nabucodonosor. Por quê? Depois que ele se converteu, ele tornou-se fiel. Então cuidado para a gente não comer bola aí nessas explicações, tá bom? Manda essas coisas e ensina-as à tua igreja. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler. Vai ler, menino! Melhor do que exercitar o físico, é exercitar o cérebro. Perdi agora. Por que ele está falando isso? Porque Timóteo parece que é jovem. Então ele está aconselhando, olha, faça isso, seja fiel, leia bastante, porque a leitura ela vai trazer amadurecimento, aprendizado para você, meu irmãozinho. Ó,
Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Você está me substituindo aí, meu caro Timóteo. Continue na leitura, continue no ensino, continue na exortação, até que eu chegue. Não desprezes o dom que há em ti, meu filho, o qual foi te dado por profecia, com a imposição de mãos do presbítero. O presbítero impôs as mãos. Esse é um costume que temos até hoje. Então, quando vai se consagrar pastor, diáconos e anciãos, o pastor ele impõe a mão para ungir. Tenha cuidado em ti mesmo e da doutrina, preserve nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Presta atenção, menino! Não repreendas asperamente aos anciãos. Não dê bronca às pessoas mais velhas. Converse com jeito. Respeite. A pessoa poderia ser seu pai. Trate os anciãos como você trata o seu pai. Eu tô aqui na academia fazendo exercício. Tá vendo aí, ó? Então não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-no como a pais, aos mancebos como a irmãos. Mancebos são os jovens. Você não vai tratar os jovens com aspereza. Trate os jovens como se fossem seus irmãos. Trate as mulheres idosas, as mais velhinhas, como se fossem suas mães. As meninas, moças, como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Não essas meninas que ficam viúvas novas, mas daqui a pouco casa de novo. Elas são fanfarronas, cuidado. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, Timóteo, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, sim, e persevera de noite e de dia em rogos e oração. Mas a viúva que é jovenzinha, vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Não adianta jogar para a igreja cuidar. Não. E é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Essas viuvinhas de 40, 50, manda ela ir casar de novo. E só a que tenho sido mulher de um marido. Sabe essas mulheres casadoiras? Pega um, pega outro, pega outro. Que ela aprenda a se virar. É o que o apóstolo São Paulo está falando. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos bem, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Ó, tá vendo? Querem casar e abandonam a igreja de Deus, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras, fazendo fofoca, parola é conversa, fazendo fofocas, falando que não devem, mexericando da vida alheia. Quero, pois, as que são moças, que elas se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião
ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja. É igual o Bolsa Família. 1/3 do país está de Bolsa Família, está sobrecarregando os trabalhadores. Para com isso. Manda todo mundo ir trabalhar. Não se pode carregar a igreja, para que se possa sustentar as que deveras são viúvas. A igreja deve ajudar somente aquelas pessoas que não têm condição mesmo. Bolsa Família deveria ser para pessoas idosas, pessoas depois dos 60 anos, que não tem como se sustentar. Essa molecada de 15, 20 anos no Bolsa Família, a menina vai lá, tem 2, 3 filhos, para viver de benesse do Estado. Isso é miséria, isso é perdição, credo. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha. Então, se alguém trabalha pregando, evangelizando, que viva do evangelho, não se amordaça a boca do boi enquanto ele pilha o grão. O pastor, o presbítero, o padre que trabalha é digno de seu salário. Não aceites acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Cuidado com os mexericos. O presbítero, o pastor fez coisa errada, investigue-se e puna-se conforme a lei. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, meu filho. Paulo está dizendo ao Timóteo. Olha, viu o que ele falou aqui de anjos eleitos? Quem são os anjos eleitos? Certamente aqueles que não caíram, porque se ele rogar pelos anjos, pode ser que apareça demônios aí querendo se passar por anjo. Não, estou falando os anjos ministradores de Deus. Não bebas mais água só, meu filho, mas usa um pouquinho de vinho, tá vendo? Se de um lado ele recomenda que o diácono não tome vinho, agora ele fala para o Timóteo: toma um pouco de vinho, meu amiguinho. Por quê? Porque ele estava com problema no estômago. E aí Paulo está falando, nesse caso, bebe um pouquinho de vinho para aliviar o ventre, meu amigo. Mas por causa dos seus estômagos. Você está com o estômago doendo? Tudo bem. Mas se não tá, não tem motivo para beber. Outra coisa, hoje já inventaram o eno, não, como é que chama aquele líquido? É eno mesmo, né? Para má digestão. Então não precisa tomar vinho, não. Vai lá na farmácia, compra lá um eno. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira
não podem ocultar-se. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores por dignos de honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Bom dia, tudo bem? Quer falar bom dia para os meus amigos aqui no YouTube? Você está com seu pai? Cadê o vô? Pergunta, se ele deixar, você pode. Ele deixou? Se ele deixar, pergunta, se ele deixar, você pode falar bom dia para os meus amigos. Então é assim. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos e homens corruptos, sem entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Ora, não é pecado ser rico, ter riquezas, mas se você está bem, está morando, está trabalhando, está tendo seu dinheirinho, está sustentando a família, erga a mão para o céu e dê graças a Deus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e um laço, cuidado, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tu, Timóteo, foge dessas coisas. Tu que está aí do outro lado da telinha, fuja dessas coisas. Se você quiser ser rico, tudo bem, mas não faça disso o seu objetivo de vida. Não, meu irmãozinho, o seu objetivo de vida deve ser servir a Jesus Cristo, ser fiel a Deus. Siga com justiça, piedade, fé, caridade, paciência e mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Somente Jesus Cristo é imortal e habita na luz inacessível. O homem é mortal, não existe homem imortal. A imortalidade será concedida como uma graça de Deus. Deus vai nos ressuscitar e aí vai nos levar para o céu.
a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos... O senhor quer falar boa noite aqui para os meus irmãos no YouTube? Vem aí, homem, não custa nada. Vai lá com o vovô. Vai lá com o vovô. Vai lá com o vovô, não pode. Mas em Deus, vou ler de novo, tá? Eu me atrapalhei aqui. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas que delas gozamos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém. Ó Timóteo, meu filho, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Existe uma ciência, falsa ciência. Cuidado, meu amigo! Você ainda crê no evolucionismo? Oh! Toma tenência, homem! A qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo, meu amigo Timóteo, meu filho. Eu dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, meu caro Timóteo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, antes dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, meu amigo Timóteo. Estou certo de que Ele, Jesus Cristo, é todo poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final chegar. Amém, aleluia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, Timóteo, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hemógenes. O Senhor concede misericórdia à casa de Onésiforo,
Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Paulo estava preso. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor Jesus. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Esqueça, meu filho, os negócios mundanos, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a aproveitar dos frutos. Considera o que digo, Timóteo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te, meu filho, de que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Ele ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro pelos trabalhos e até prisões. Eu sofro como se fosse malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu posso estar preso, a palavra de Deus nunca. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Você está entendendo? São Paulo está mandando aqui para o seu... como se fosse sócio. Timóteo era um jovem que aprendeu a pregação, aprendeu a palavra, aprendeu o serviço com Paulo. Agora Paulo está preso e Timóteo está em atuação. Sim, meu amigo. Palavra fiel é esta: que se morrermos com ele, também com ele viveremos, com ele ressuscitaremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Traze essas coisas à memória, meu filho, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas e palavras que para nada aproveitam e são para perversões dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, meu filho, como obreiro que não tem de se envergonhar. Sustente-te com os teus próprios braços, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Esse sustenta-te foi o que eu coloquei. Mas ele fala: você quer ser missionário, quer ser pastor, quer ser presbítero, quer ser cooperador? Maneje bem a palavra de Deus. Aprenda a leitura primária da Bíblia Sagrada, porque tudo que você precisa saber está aqui. Você não precisa ser doutor, você não precisa fazer faculdade, meu amigo. Tudo que você precisa fazer é decifrar as palavras, porque o entendimento vai vir pela muita leitura. Mas evita, meu filho Timóteo, os falatórios profanos. Profanos são aqueles falatórios que não são falatórios usuais da igreja. São coisas mundanas. Cuidado, porque produzirão maior impiedade, e a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram até alguns.
Alguns estão dizendo que Jesus já voltou. Cuidado, isso é mentira. Porque quando Jesus voltar, o reino de Deus, o sétimo reino, será reestabelecido ou estabelecido. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, meu amigo. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas. Fugiu aqui a leitura. Eu me empolguei aqui. Tio Mil. Eu não ligava não, eu falava mesmo com os caras. Os caras que tá vendo. É Timóteo. Eu perdi aqui, eu me empolguei, estava quase acabando. Timóteo. Ué, cadê Timóteo? Achei de novo. Ó, são 3 Ti. Timóteo, Tito, Tiago. Depois Pedro e João. São essas as últimas cartas de Apocalipse. Eu perdi onde eu estava aqui. Vou apertar o pause aqui. Muito bem. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presa. Sabe, porém, meu filho Timóteo, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante,
porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, meu amigo Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Tu, porém, meu amiguinho Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, sabendo de quem o tens aprendido, meu amigo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Você aprendeu desde cedo. E você, amiguinho, já aprendeu as letras sagradas? Já conhece os livros da Bíblia? Sabe defender as suas principais intenções? Porque isso podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Olha, meu amigo Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. A Escritura é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, meu filho Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos, que há de julgar os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e com toda a sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, meu filho, sê sóbrio em tudo sobre as aflições. Faze a obra de um evangelista direito. Cumpre o teu ministério, meu filho, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, filhote, já está próximo. Veja bem, Timóteo e todos os irmãos que me ouvem, diz Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora existe uma coroa da justiça me aguardando, a qual o Senhor Jesus, o vigia das pessoas, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Você que ama a vinda de Jesus, você também ganhará uma coroa de ouro, ouro puro, resplandecente. Procura vir ter comigo, meu caro Timóteo, venha depressa, porque Demas me desamparou. O carinha estava me ajudando aqui, de repente ele, ó, pernas pra que te quero, estou sozinho, meu filho. Esse Demas amou o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Acho que é o Dr. Lucas.
Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ora, agora ele está querendo Marcos. Ele não gostava de Marcos. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O Senhor te repreenda. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Olha, perdoou os amigos, hein? Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todas os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila. Deve ser Priscila, tá errado aqui, não sei. Aqui tá Prisca e Áquila. Na verdade, a esposa de Áquila era Priscila. E a casa de Onesíforo. Erausto ficou em Corinto e deixou Trófimo doente em Mileto. Não sei, será que ele fez bem? Procura vir antes do inverno, meu filho. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém, amém. Estas foram com graça a primeira carta de Paulo a Timóteo e a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreve como a um filho. Ele fala: eu já estou passando dessa para melhor, mas você seja firme, seja corajoso, siga a boa palavra do Evangelho e você terá a garantia da vida eterna. Eu estou declinando, mas você ainda é jovem. Vai nessa sua força, meu filho. Compartilha se você gostou. Inscreva-se no canal se ainda não é o caso. Dê o gostei ou não gostei. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio Sétimo. Esse correio é a comunicação dos primeiros habitantes, dos primeiros integrantes do sétimo reino na Terra. E essa carta foi escrita no primeiro século para eles. Só que ela vai ser útil também para nós agora, no último século, no século 21. Tudo bem, jovem? Uhum. Muito prazer. Prazer. Cícero, meu nome, e o seu? Meu nome é Enzo Henrique. Olha, esse é um menino, amigo Enzo Henrique. Muito prazer. Prazer. Você tá sozinho? Não, tá com um amigo. Muito prazer. Qual é o seu nome, amiguinho? Nicolas. Ó, Nicolas. Nicolas é nome muito legal. Nicolas, Nome muito Nicolas. comum Tem um de se ver, famoso, Nicolas Ferreira, o deputado. Gosta do cara lá? O cara é bom, né? Eu conheço, mas nunca fui pesquisar. Vocês gostam do YouTube? Ah, gosto. Até que vejo algumas coisas. Entra lá no canal, manda os carinha compartilhar. Ó, compartilha o vídeo dele e segue pra mais, beleza? Beleza. Se inscreve aí no canal dele, que ele ainda vai ajudar muitas coisas. Muito obrigado, jovens. Obrigado. Tchau.
Deus abençoe vocês. Entra lá e compartilha. Eu vou continuar até acabar essa carta aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Continuando nessa nossa saga, o apóstolo Paulo agora escreve a Tito. Vamos ver. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus prometeu isso há muito tempo atrás. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Qual é o nome do canal? Canal Vigia das Pessoas. Eu falei que era Vigia das Pessoas. Não sou eu não, é aquele que mora lá em cima. Entra também lá, viu? Vigia das Pessoas é Deus. Jó que falou assim, ó vigia das pessoas. Leia lá, Jó capítulo 7. Não esqueça mais, hein? Deus abençoe. Por esta causa, eu te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que por irrepreensível marido de uma mulher, aquele que for irrepreensível marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador de mulher, nem de filho, nem cobiçoso, nem nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, e principalmente os da circuncisão, os judeus, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, meu amigo Tito,
fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Ele fala que as anciãs e os anciãos precisam ser moderados no vinho. Hoje em dia a gente recomenda a abstinência total. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, a serem castas, a serem boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, os meninos, os jovens, para que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitam os seus senhores, e em tudo agradam, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Admoesta-os, Tito. Admoesta-o, Tito, a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem-se aplicar as boas obras. Estas coisas são boas e aproveitosas aos homens, mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei,
porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitá-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém, e amém, e amém. Encerramos aqui a carta de Paulo a Tito. Nós estamos indo num ritmo simplesmente alucinante. Nós estamos aqui falando do Correio Sétimo. São as correspondências que os fundadores do Sétimo Reino, os apóstolos, os discípulos, eles enviaram para aqueles que vivem hoje no século 21. Lembrem-se, eles eram do século 1. Aí passou-se 20 séculos, estamos no século 21. E as mensagens que foram dadas para as pessoas daquele século ainda são validadas hoje para os viventes do século 21. Que eu e você possamos ter compreensão do que desejou dizer os escritores, o escritor bíblico, para que possamos compreender e transmitir essa mensagem para todos quantos a desejam conhecer. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.